Boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live do domingo. E hoje, a Ana Lúcia, a Ana Maria e eu vamos falar sobre medo. Será que o medo paralisa, nos deixa talvez aí sem fazer, né? Alguma coisa que a gente gostaria? Me chamo Franice Stocker, sou psicanalista clínica, mentora, analista comportamental e especialista em relações humanas. As meninas já estão aí nos bastidores, já vou começar a aceitar elas aqui na live, então. A essa nossa maravilhosa live dos domingos aí, sempre com algum conhecimento que as pessoas possam agregar no seu dia a dia. Enquanto as meninas aí estão entrando, já aceitei a Ana Maria. Oi, Ana! Oi, amiga! Boa noite! Boa noite, pessoal que já está entrando aí. Vai ser uma noite especial, hein, hoje? Vamos aí, enquanto está se apresentando, Ana, vou esperar a Ana Lúcia chegar aí também. E vou ir enfiando, então, os aviãozinhos, né, para as pessoas virem para a nossa live também. Isso, a live é para você hoje, hein? Especial, hein? Olha Então, aí. gente, eu sou Ana Maria Soares, sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, sou palestrante, sou hipnoterapeuta e a gente tem ajudado as pessoas a saírem desse medo, do qual a gente vai estar falando hoje, das culpas, né, da ansiedade, da depressão. E vocês vão ver que essa live vai ajudar muito, principalmente aquelas pessoas que têm medo de tudo, de enfrentar qualquer dificuldade. Então, a gente vai estar falando sobre isso e continua nos seguindo, hein? Tá lá no nosso Instagram, eu, a Franice, a Ana Lúcia, que tem muita coisa boa lá para vocês, hein? Tá bom? Então, estou aguardando aí o convite da Ana Lúcia, né? Eu não vi se ela já chegou aqui entre nós. Acho que ela ainda não chegou, né, Ana? Eu Vamos tinha dando aí visto ela convidando, ela pedindo convite, fazendo convite lá. vamos aí dando boas-vindas aí a Angel e outras pessoas aí que estão entrando aí na nossa live também, né? Que estão aí participando aí. Muito bom. Aí, chegou ela. Manda aí o convite, então, para a gente já te aceitar e a gente já dá início a essa nossa live, Ana. Isso aí, a Helena Terra entrou aí, tá aí. A Ana tá pedindo, tá Eu pedindo não para entrar. consigo te convidar, Ana. Tu vai ter que enviar o convite para mim. Aqui eu não tenho opção de convite. Então, tu Ah. sai e volta e envia o teu convite aí para mim para eu poder te aceitar aqui. Ué, mas eu já estou aparecendo. Sim, mas ela não mandou o convite para mim. Ah, tá. Manda aí que ela tá falando. É, não tem como mandar para ela. Ela vai ter que sair, voltar e ela enviar o convite para mim. Eu não tenho como fazer Ah, isso aqui, tá. não. Então é Eu ela que tenho tem que que fazer isso. ela tem que fazer isso aí, então estou aguardando ela sair da live, né, voltar e acessar ali para ela poder pedir permissão, então, para entrar. Deixa eu ver se não é aqui. Ah, aqui, ó, achei, ó. Vamos convidar ela. Ah, Achei, no bonequinho do lado, é diferente. O tá Instagram deu bom. o Instagram deu uma mudada, né? Não, o meu tá Aqui, normal, tá como sempre. o meu deu uma atualizada, aqui tem algumas ferramentas que não tinham Ah, antes no é, meu não, atualizou telefone. mesmo, Ah, isso ela sim, tudo atualizar. chegando. O convite Oi, aí. Ana. Bem-vinda! A gente vai cutucando, a gente aprende. É Sim, isso sim, não aí. pode ter medo de ficar aí, né? Pois Enfuncando é, aí. eu também não queria mandar o convite, não. Mas Se eu já mandei, já apresenta dei. aí, Ana, para nós. A gente já se apresentou e vamos dar início aí à nossa super live. Eu estava ouvindo vocês, né? Eu sou Ana Lúcia, também sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, né? Eu estava ouvindo a fala de vocês aqui quietinha, só estava esperando o convite chegar. O convite não chegou, resolvi mandar um convite, aí você me aceitou. E estamos aqui hoje para a gente conversar sobre os medos, né? Os medos. Então, né, os medos, as pessoas dizem assim, né, mais medo quando tu bate lá na insegurança, né? Tem insegurança, tem ansiedade, tem um medo aí por trás, né? Oi, Silvana, seja bem-vinda. E a gente vai observando aí que o medo, né, ele nasce com a gente. Por quê? Porque ele é um mecanismo de defesa, né, que o nosso cérebro tem para nos proteger justamente que algo de ruim aconteça à nossa espécie, né? Então, isso é bem primitivo, é bem instintivo até, e não é ruim sentir o medo, justamente porque ele nos previne aí de vários acidentes, né, que a gente poderia se colocar em risco
se a gente não tivesse o medo. A questão é que quando esse medo ele se torna imaginário, ou seja, de algo que eu imagino que possa acontecer e não tenho certeza se vai ou não acontecer, então ele começa talvez a nos paralisar e pode aí nos prejudicar em várias áreas, né, gurias? Tanto da vida pessoal como na vida profissional. Porque eu acabo realmente deixando de fazer algumas coisas pensando que possa dar errado. Então, pode vir aí autocrítica, né? Baixa autoestima, falta de amor próprio e tantos outros aí requisitos que podem aí nos bloquear por conta dessa insegurança e falta de confiança em nós mesmos, por já ter nos deparado em algum momento da vida em algum medo que hoje já não faz mais sentido na nossa vida, que hoje a gente daria conta. Oi, Dorinha. Então, vou passar a bola aí para vocês, então, falarem um pouco aí na visão da parapsicologia sobre o medo. Muito bem, eu começo, depois a Ana continua, tá, Ana? Bom, o medo, como você falou, realmente todas as pessoas têm, mas é um medo controlado, né? Agora, o medo que a gente tem, que está lá no nosso subconsciente, muitos deles vêm lá da primeira infância. Quando a mãe, né, e o pai, os avós, todo mundo para querer proteger a criança, começa então a dizer, olha aí, cuidado aí com o homem lá do saco que vai passar e vai te pegar. Ah, cuidado lá com aquele homem de chapéu, né, ele é perigoso, ele vai te pegar, hein, se você ficar andando lá na rua. Ou vai ficar fazendo malcriação. Ó, se você for subir cuidado, você não pode subir na cadeira, não, se você cai. Aí você vai colocando um monte de medo na criança, que ela cresce com aquele sentimento de medo. Qualquer iniciativa que ela for ter, volta aquela programação que está lá. É perigoso. Então, ela não se arrisca. E também, claro, vem a programação também lá da vida intrauterina, né, e do processo de nascimento. Porque tudo que a mãe vivencia, a criança vivencia também. Se a mãe, né, ela engravidou, mas ela está com medo, né, da gravidez, o relacionamento não está muito seguro, ela tem medo do marido abandonar ela, o companheiro, e ela ficar sozinha, como é que ela vai dar conta, né, de criar essa criança? Então, todos esses medos passam para aquela criança aí. E dependendo da emoção que a mãe viveu naquele momento, aquilo grava ainda com mais forte, né, no subconsciente da criança. E cada vez que ela tiver que começar alguma coisa nova, esses medos impedem ela realmente de fazer algo. Por isso que eu disse, a gente fez a pergunta lá, o seu medo te paralisa? Muitas das vezes o medo que a gente carrega lá de trás, ele nos paralisa sim. E você não consegue dar os passos de qualidade na sua vida, até diante de um trabalho, diante de uma situação nova que você tem que enfrentar, porque você carrega no seu subconsciente aquele medo de enfrentar qualquer dificuldade. E no nascimento, né, no processo de nascimento, a mesma coisa. Às vezes até se for uma cesárea, mas se a mãe for para lá com aquela preocupação, aquele medo, se vai dar certo, se não vai, até medo da criança, né, nascer com alguma deficiência, ou não resistir, ou nascer do sexo diferente, né, para não decepcionar o pai, lá, o marido dela e a família toda. Então, tudo isso influencia muito, né, na vida daquela pessoa ali. Principalmente nos tempos atrás, que não tinha, né, a mãe não tinha todos esse acompanhamento como tem hoje. Então, tudo isso fazia com que a pessoa se tornasse, né, ia crescendo com esse medo, às vezes lá a vida inteira, carregando um medo que ela não sabe por quê. Né, Ana? Oh, vamos dar as boas-vindas aqui antes de eu começar a falar? Muita gente legal aí. A Ivone, a Gilda, a Laine Rocha, a Simone Cortes, a Preta Souza. Nossa, muita gente nova hoje na nossa live. Compartilhem a live aí com quem vocês acham que esse assunto é relevante. A gente está falando sobre medos, né? Eu ainda não sei, tipo, fixar ali tipo, fixar o assunto, né? Mas nós estamos falando sobre medos e sobre se o medo nos paralisa ou não, né? E vou dizer aí, ó, já faz quase 2 anos que eu faço live e eu não sei fixar o assunto. Que vergonha.
Ó, mas assim não mesmo, tive faz medo de parte. Mas falar, é né? porque tá mudando, cada dia muda também, né? Por causa disso, colega. Não é que você não está sabendo, não é porque muda mesmo. Você tem que se Não é? atualizar cada segundo, né? Praticamente. Não. Tem mais gente nova aqui. A Eva Laís, também nunca vi. A Eva é A minha colega, ela é uma baita de uma Maria, consteladora. A Eva é aqui da minha cidade. Seja bem-vinda, Eva. eu vi que ela tem constelação aqui na coisa dela. Aham. A Andressa Batista, muita gente nova hoje. É, A que bom. Josi Marcos, a Dorinha, muita Dorinha já é nossa gente. seguidora. Dorinha já acompanha a Sim, gente. sim. Cadê a TT que não entrou ainda? É, a Tetê não entrou Eu, ainda. A Ivone. Oi, Ivone. a ideia, acho que agora eu já estou repetindo, tá? Então, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o medo, né, à luz da parapsicologia, né? A Ana já falou um pouquinho aí, né? E eu, como eu sou assim metódica, né, pragmática, não tem jeito, né? Nós já falamos sobre pragmatismo no nosso último curso. Eu dividi assim em 3 pedaços. Primeiro, o que que é medo, né? Depois, quais são as causas dos medos, né? E como a gente solucionar esses medos que estão dentro da gente, né? Então, medo é o quê? Medo é um sentimento, né? Todo mundo sente, então não precisa falar. A Franícia já falou aí com muita propriedade que é um sentimento que tem o seu lado bom, né? Por que que tem o seu lado bom? Porque todo ser vivo busca primeiro o quê? Sobreviver. Essa é a primeira lei mental que está dentro da gente, é sobreviver. E para a gente sobreviver, é muito importante que a gente tenha alguns medos. Porque se a gente não tem medo, a gente Sim. acaba colocando a nossa vida o quê? Em risco. Só que o sistema Grisa, ele nos orienta a não ter medo. Nós devemos ter o quê? Cuidado. Porque tem coisas que, por exemplo, eu estou atravessando uma rua, está vindo um carro, eu vou entrar na frente do carro? Mesmo que o motorista que também está dirigindo, ele possa me ver, ele vai me ver, com certeza, ele vai tentar frear e vai tentar não me atropelar. Mas o que que a gente tem que ter? Cuidado, não medo. Uhum. Cuidado ao atravessar, cuidado com tudo que nós vamos fazer. E a gente tem que ter cuidado até nas coisas simples. Então vamos lá, medo é um sentimento. O sistema Grisa nos coloca que esse sentimento é irracional. Como a Ana já colocou aí, ele é irracional porque ele é produzido pelo nosso subconsciente. A base do nosso estudo no sistema Grisa é o quê? É as funções mentais. Então, a gente compreende muito bem que nós temos uma mente racional, nós temos uma mente consciente, maravilhosa, que nos ajuda a pensar, raciocinar, né? Que faz a gente entender as coisas, mas que essa mente é só 5%. Alguns estudiosos falam que é 10%. Mas a nossa mente gigantesca que está aqui dentro da gente é a nossa mente o quê? Irracional, que é a nossa mente subconsciente. E a maioria dos nossos medos, eles estão aonde? Dentro do nosso subconsciente. Não está no nosso racional. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa, eu mesma, já tive muito medo de barata. Vamos parar para pensar. Barata é um bichinho fujão, nojentinho, mas que fica lá no canto dela que não te faz mal nenhum. Eu tinha medo, eu parei de ter medo de barata, mas eu falo, vai jogar uma barata em mim, eu não gosto também não, até hoje. Não consegui trabalhar isso dentro de mim, mas já perdi aquele medo de entrar uma barata dentro do meu quarto. Eu saí do meu quarto desesperada, gritando um dos homens da casa para vir matar a barata, porque era essa a minha reação. Quando eu compreendi isso, eu tentei mudar a minha postura. Como as programações que estão dentro do subconsciente, às vezes elas estão bem enraizadas, às vezes você não consegue, mas hoje eu já não saio gritando, correndo, estabanada por isso. Então, por isso que eu falei, são sentimentos subconscientes, que domina. Eu dei o exemplo da barata, mas a gente tem outros medos maiores aí, muito maiores, que domina e aprisiona a pessoa, impedindo que, às vezes, a pessoa de ir em frente. Quantas coisas que a gente deixa de fazer
na vida da gente por causa de medo, né? A Marília Mendonça mesmo cantava uma musiquinha, é o fim do medo bobo, né? Mas ela não explicou como que ela conseguiu dar fim no medo bobo dela. Então, na música ela fala que era o fim daquele medo bobo, mas foi o quê? Foi uma reprogramação mental que ela conseguiu fazer dentro dela, que ela mudou a maneira dela de conduzir. Na música lá ela fala. E esse medo vai o quê? Inibindo, vai retraindo, vai deixando a pessoa fechada, né? E a pessoa não consegue ir para frente. Agora, tem vários medos, né, que a gente poderia estar falando. Eu falei do medo de inseto, que é o medo de barata, né? Mas a gente tem medo de água. Eu mesma não entro numa praia que tem onda muito forte. Eu tenho esse medo ainda, tá? Tem gente que tem medo de gente, né? Pode observar. Medo de autoridade, de patrão, de chefe. Medo de fracassar na vida, né? Quantos medos que a gente tem? Medo de falar em público, né? Agora a gente não tem falado em público, tem falado nas câmeras, né? O primeiro vídeo que eu gravei, eu não fiquei nervosa nem nada, mas eu não gostei do resultado, porque eu tinha medo daquilo ali, de falar para ficar, né, no Instagram, quantas pessoas vão me ver depois, medo de sofrer, e tem um medo muito engraçado, porque às vezes a gente tem medo até de ser feliz, né? Olha quantos medos que estão dentro da gente, que às vezes nos paralisam. Ele é natural, igual a Franice colocou. É uma emoção inata, necessária para quê? Para a nossa proteção. E até para quê? Para a perpetuação da nossa espécie. Porque se a gente não tivesse medo, né? Se a gente não se segurasse de vez em quando, né? A gente morreria muito fácil. Então, para garantir essa lei da sobrevivência, vamos ter medo. Agora eu vou passar para a Franice, né? Que nós estamos aqui igual jogador de futebol, um joga bola para um, bola para o outro. E depois eu vou falar um pouco de como a gente adquire os medos e como trabalhar esses medos, né? Então, né? A luz da lembrando sempre que a gente é uma caixinha que está aí para ser preenchida do 0 aos 7 anos, né? Embora a gente traga no nosso DNA, nossa genética ali, né? A predisposição genética trazida pelos nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós, tetravós, e aí por aí vai, né? Mas a gente vai adquirindo compreensões e interpretações frente ao mundo que a gente está inserido a partir dos 0 anos, que seria justamente quando a gente está ainda no ventre da nossa mãe. Ainda que inconsciente, mas ali a gente já está recebendo as primeiras informações e as primeiras percepções que nós vamos tendo de mundo, né? E como eu trabalho com análise comportamental, e até foi assunto do nosso curso, né, gurias, agora da semana passada, que era personalidade e temperamentos, né? Fiquem ligados aí que nós vamos gravar esse curso e disponibilizar ele gravado aí semana que vem. E aí, então, o que acontece aí, né? Dependendo aí da forma como a gente interpreta todo esse mundo aí fora, a gente vai criando tipos de temperamentos, né? E a gente também tem a nossa personalidade. E nessa caixinha que a gente está recebendo essas informações, no caso que somos nós mesmos, a gente está recebendo aí verdades que a gente vai tendo para nós através das nossas emoções, o que a gente sente, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali por volta dos 3, 4 anos, eu estou inserida numa família em que eu tenho pais muito ansiosos, né? E que eles estão ali o tempo todo, né? Me fazendo, vamos lá logo, Fran, vamos, apura, tem colégio, tem isso, se arruma logo. Ai, mas tu é lerda, hein? Apura, guria, deixa de ser lerda. Põe rápido essa tua roupa, se arruma para a escola, vai ver teu material, tu ainda não viu nada. Como tu é lerda, e vai fazendo essa repetição constantemente na cabeça da criança. Ela vai o quê? Se ela já tem uma predisposição genética, já é mais fácil dela desenvolver essa ansiedade. Se ela não tem, ela acaba que pela repetição, e a gente sabe que o nosso cérebro, ele trabalha por repetição, porque ele é um cérebro preguiçoso, ou seja, ele está acostumado, ele acostuma com aquela repetição. Então, o que acontece? A gente vai trazendo, então, essa ansiedade que a gente nem sabe do que é. Quando chega lá na nossa fase adulta, após os 7 anos, que a gente começa a repetir padrões, né, de coisas que a gente já vivenciou na nossa infância, em situações, né, em acontecimentos diferentes, o que começa a acontecer aí?
eu começo justamente nos meus relacionamentos a ter uma certa ansiedade para que as coisas aconteçam rapidamente. E isso aí pode trazer alguns conflitos, dores de cabeça. Por quê? Porque nem sempre o outro é tão rápido como nós pensamos, nem sempre o outro está na mesma sintonia que eu estou nesse momento. Então, por exemplo, né? Eu quero que a pessoa faça algo que eu gostaria que fosse realizado hoje, né? Vamos supor, eu queria passear com a Ana Maria. Ana Maria, vamos sair para passear, vamos dar uma volta, comer um sorvete, alguma coisa assim. E eu digo para Ana Maria, e Ana Maria, tu passa aqui em casa às 3 horas, né, que eu vou estar te esperando. E começa a chegar ali 2h30, eu já começo a ficar ansiosa. Por quê? Porque lá na minha infância, eu já tinha recebido essa informação de que eu tenho que estar pronta logo. Então, eu começo às 2h30 da tarde, já tem o quê? Uma palpitação no peito, já começa a me dar uma angústia, já começa a me dar um desconforto corporal. E é muito importante a gente observar no nosso corpo as reações que a gente tem, né? Já começa aquela respiração curtinha da ansiedade, começa a olhar o horário toda hora, de 5 em 5 minutos, e Deus o livre se a Ana atrasar 1 minuto. Eu infarto, né? Pronto, tá feito. Então, o que é essa ansiedade trazida para a nossa fase adulta? É justamente o quê? O medo, que foi a emoção que eu desenvolvi lá na minha infância, a Silvana botou, nossa, é isso mesmo. Justamente o quê? De não dar conta, né, de eu estar pronta esperando a Ana até as 3 da tarde, sendo que eu comecei a me arrumar, sei lá, 1 da tarde para estar pronta, e 2h30, 2 horas eu tô lá mais do que pronta, né, o batom quase saindo já quando a Ana chegou, né. Então, para ver assim como a gente traz em situações diferentes daquela que a gente aprendeu lá na nossa infância, né, mas como isso enraiza em nós através das nossas crenças, da nossa compreensão de mundo, né, gurias? E agora a Ana Maria vai trazer, então, a percepção dela, né, de outros tipos de emoções, né, e sentimentos trazidos aí com o nosso medo, né? Bom, qualquer sensação de perigo, de ameaça, né, pode gerar medo. Então, é isso que acontece. A Ana já citou alguns, né, exemplos de medo ali, mas tem diversos tipos, né? Tem medo da velhice, medo da altura, medo do exagero, né? Do escuro, medo de morrer, medo de perder alguém da família, medo, né, dos insetos aí, né, dos animais. Então, tem pessoas, são medos muito particulares também de cada pessoa, que depende da história de cada uma, né? E esses medos, muitas vezes, eles fazem o quê? Eles impedem realmente você de caminhar, de você buscar alguma coisa para você. Então, como é que você vai poder trabalhar isso em você? Eu, por exemplo, tinha muito medo de altura. E aí, não limpava a janela de jeito nenhum, porque você subia escada, limpar a janela, nem pensar. Aí, eu tinha assim, um pavor. E aí, numa hipnose que eu fiz, eu descobri de onde vinha esse medo. Quando eu era pequenininha, tinha lá uns 3, 4 anos, e lá perto da minha casa tinha um poço vazio, né? Um poço de água, sem água, que as pessoas jogavam lixo ali. E eu com os molequinhos ali, as crianças da minha idade, estavam brincando em volta desse poço. E, de repente, não sei se alguém empurrou ou eu tropecei, eu caí lá dentro. Eu caí dentro do poço, era um poço muito fundo, com muita sujeira, tanto que custaram para me tirar lá de dentro, e eu fiquei toda cheia de arranhões, ali, só arranhões, graças a Deus que eu consegui sobreviver, né? Mas, assim, para dizer que aí as pessoas foram lá me tirar e tudo, aí me levaram lá para o hospital, para a farmácia, né? E, graças a Deus, não tinha quebrado nada. Foi só os arranhões, assim, mais o susto, o medo de temor de morrer. Então, o que acontece? Quando eu fiz a terapia, né, e que eu fiz a hipnose, foi o que veio lá? Por que tanto medo de altura? Porque eu caí lá dentro do poço. Só que isso não estava mais na minha memória, né? Na minha memória consciente. Mas estava na minha mente, na minha memória subconsciente. Então, quando eu fiz, né, essa caminhada,
essa regressão de memória, aí veio, né, esse fato. Olha que coisa interessante, né? Eu atendi uma moça outro dia que ela tem pavor de cachorro. Sabe, ela tem tanto medo de cachorro e ela traz os cachorros tudo para ela. Quando ela sai de casa, pode contar que ela encontra aquela cachorrada lá no caminho. Ela fica desesperada. Hoje eu estava fazendo um exercício com ela aqui, aí ela, para ela relaxar e tal, daí a pouco, segundo ela, os cachorros começaram tudo latir ali nos vizinhos, né? Falei assim, mas eu não ouvi cachorro nenhum latindo. Ela, não, mas latiu. Para você ver o que é o subconsciente da pessoa. Quando você tem medo de alguma coisa, aquilo vem com tudo para cima de você. Uma outra pessoa que eu atendi, que tem muito medo de burro, né? E aí o que a gente foi conversando com ela, ela contou, né, que quando a mãe dela estava grávida, a mãe teve que correr atrás de um burro que era do pai dela, porque tinha um outro animal junto, e a mãe, com medo dele fugir, ela saiu com aquela barriga grande atrás. Então, ela ficou com tanto medo. Gente, isso acontece, né? Porque está lá no nosso subconsciente, as emoções que a mãe viveu lá, que a criança viveu também. Então, como é que você vai se libertar disso tudo? É realmente fazendo uma boa terapia, fazendo uma hipnose, é que você vai reprogramar, né? É essa programação que está lá atrapalhando você de viver e ser feliz. Isso é muito interessante, né? A gente tem que estar buscando sempre mais, né, a própria libertação. E às vezes você não sabe, porque é uma coisa que está lá, né, escondida no seu subconsciente. Porque você não sabe o que está programado lá. E tem programações lá da nossa vida intrauterina, e às vezes até da vida interina, da avó, da mãe, da avó, da bisavó, e que você carrega tudo aquilo com você e você não sabe. Isso é importante, né? Quando você faz uma boa terapia, que você faz uma boa hipnose, que você consegue, então, reprogramar tudo isso e compreender que aquilo que aconteceu não vai acontecer mais, porque você tirou aquela programação atrapalhada dali, e aquele trauma, e você colocou, então, uma outra programação mais positiva. Isso liberta a pessoa de qualquer trauma, qualquer dificuldade. Então, gente, vamos dar mais umas boas-vindas aí, que tá entrando tanta gente. Nossa, ó, a Edi, a Janice, eu até fui anotando os nomes aqui, porque tá difícil pegar o nome. O Gerson, a Luciana, a Carmen, a Lurdinha Abraão, Eli, a Helena Terra, a Rose, a Silvia, Andréia, Júlia. Nossa, foi muita gente entrando na nossa live. Antônia, minha irmã, também está aí. Antônia, acabei de ver. A Francisca de Coatis também já entrou na nossa live. Já vi ela. Loja Primavera. Tem muita gente entrando. E gente nova. Gente nova. Muito obrigada, pessoal. Bem-vindas, hein, gente? Bem-vindas e bem-vindos. Bem-vindos todos aí. O Nico também está aí. Muito bem-vindo. Minha mãe também. Então, além de todas essas experiências, né, que a gente já falou aí, seja as experiências que a mãe viveu lá na vida intrauterina, né, que passa para a criança e faz com que a pessoa nasça com alguns medos irracionais que ela nem sabe por que ela tem tanto medo. As experiências traumáticas, como vocês já colocaram aí, que a criança vivencia lá na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, né? Tem também as crenças que são colocadas na nossa cabeça e que nos levam a ter medos que, às vezes, também são irracionais. Crenças que formam na nossa mente paradigmas que a gente vai levando para a gente como se fosse uma verdade nossa. E, na verdade, nunca foi uma verdade minha. É porque você nunca parou para pensar. Foram crenças que foram passadas para a gente pelos nossos pais, pelos nossos avós. Mas eles passavam isso, gente, não é porque eles eram maus, não. É porque eles também não tinham conhecimento. E com a intenção de quê? De proteger. Porque o que eles queriam que a gente sobrevivesse. Então, para nossa proteção,
eles nos colocavam algumas crenças. Deixa eu ver se eu lembro de algumas crenças aí. Por exemplo, uma crença boba. Ah, se você tomar vento, você vai ficar resfriado. O chinelo Aquilo ali. do Hã? chinelo virado, essa crença até o Emanuel lembrou na live. Se deixar o chinelo virar, tua mãe morre. Sim, mas aí, no caso do chinelo, ele cai naquela questão de uma superstição, que a gente já conversou. A superstição, Dorinha Oliveira já voltou, ela voltou, porque ela já esteve aqui. Eu Ah, tenho ela medo tem do pavor pavor do de elevador. elevador, ela está falando que tem pavor. No caso do chinelo, é uma superstição. Uma superstição é uma programação mental. Então, tudo aquilo que você programa e joga para o seu subconsciente, né? O seu subconsciente ele não questiona, ele fala, verdade. Então, se você tem isso realmente programado, você tem essa crença que se você virar o chinelo, a sua mãe vai morrer, tome cuidado, né? Porque se transformar em crença pode acontecer mesmo. Mas eu tô falando assim, aquelas outras crenças, sem ser superstição, que as pessoas, às vezes, para nos proteger, Coisa nos bobinha colocam mesmo. essa crença. Como, por exemplo, ah, se eu pegar um vento, eu vou ficar resfriada. Mas o que colocam de crenças na gente? A gente coloca tantas crenças dentro da gente, e essas crenças às vezes nos levam a medos, e medos tão fortes às vezes, que são até mesmo, às vezes, incontroláveis dentro da gente. A Então escada, é né? bom a gente estar atento. Hã? A escada também Fala, é uma Fernanda. superstição, mas tem gente que, por exemplo, passa embaixo da escada e acontece realmente alguma coisa. Então, tu não passa mais embaixo da escada. Se eu passar embaixo da escada, um dia aconteceu que jogar uma água na minha cabeça. Então, é uma crença também, né? Sim. Sim, sim. Não, e Então, é, todas essas crenças, elas nos atrapalham muito, às vezes, nos nossos medos. A Dita entrou, Dita! Nazaré. Loja Quatro Estações, que é a Beth entrou, a Nazaré. Nossa, essa live hoje está movimentada. Então, Que todas bom. essas crenças, gente, nos atrapalham muito. Então, quando a gente começa a ter um olhar interno, que a gente vai observando as crenças que a gente tem, quais as crenças que não são construtivas e benéficas para a nossa vida. Elaine, boa noite. Que essas crenças não estão nos ajudando a progredir, vamos olhar para a gente mesmo, ver quais são essas crenças, por que, que a gente tem essas crenças e por que, que a gente tem tanto medo, né? E ter esse olhar interno e, a partir daí, tentar dar alguns passos para frente na nossa vida, né? Seja lá qual for o motivo dessa crença, desse medo. Medo de ficar desempregado também, hoje em dia muitas pessoas têm, né? Porque a sobrevivência é que fala alto na vida da gente. Agora eu vou passar para a Ana ou para a Franice? É para a Franice que eu passo a bola. Depois Passa. vem para a Ana. Então, né, meninas, vocês falando aí, eu vou analisando, né? Lembrando aqui. E a Ana ali, a Ana Maria disse, né, o medo da morte. O medo da morte não é da morte em si, né, mas é do desconhecido, do que vai acontecer depois. E na Sim. morte tem o medo aí da dor. Por quê? Porque ninguém quer sofrer. Então tem o medo aí, se a morte vai ser tranquila, eu não quero ter dor, né? Então eu quero só dormir e acordar do outro lado e tá tudo bem. Então existe aí também, né, essa questão do desconhecido. Mas existe um medo aqui, né, meninas, que antes eu tinha dado a introdução, mas fui para o outro lado lá da questão da análise comportamental, que fala justamente aí do perfil do estável, né? Que é aquela pessoa que ela é pacienciosa, inclusive é o meu perfil, pacienciosa, que ela é acolhedora, boa ouvinte. E dentro desse perfil existe a indecisão, ou seja, o medo de dizer não para não magoar o outro, né? E aí a importância da gente se posicionar, porque a gente precisa e necessita, né, se posicionar nas nossas situações. Então é algo que a gente tem que desenvolver realmente, porque a gente não pode ficar em cima do muro aí em determinadas situações. A gente precisa ter um posicionamento aí na vida, né? Então esse medo de dizer não aí está muito ligado à não aceitação, à insegurança de si próprio, ao julgamento, à autocrítica. Por que disso? Porque eu, às vezes, tenho um medo de fazer algo, né, e que as pessoas vão dizer que está errado. Por quê? Porque em algum momento da minha vida, lá na minha infância, sempre lembrando que essas compreensões se dão lá nos 0 aos 7 anos. Depois a gente só vem repetindo
esses padrões, né? Sim. A gente quer sair desse padrão, a gente vai ter que fazer uma programação mental, porque o nosso cérebro, graças a Deus, ele é elástico, então a gente consegue fazer isso com ele, né? Fazer com que ele programe diferente, mas que existe aí uma não aceitação da gente mesmo, justamente porque lá na minha infância, a minha mãe ou alguém, algum cuidador, ficou dizendo para mim o tempo todo: ai, deixa que eu faço por ti. Ai, tu não faz nada direito, tudo que tu pega cai da tua mão, né? Essas coisas não são bem assim que se faz. Deixa que eu faço. Aí, para, que tu já fez tudo errado. Me dá aqui que eu vou fazer para ti. Então, tu acaba trazendo essa informação para a tua vida adulta. E o que acontece? Se alguma coisa não sair como eu imaginei, como eu queria que saísse, eu começo a me autocriticar, ou seja, me auto-julgar, né? A dizer, pô, tá vendo? Ó, tu não sabe fazer nada direito mesmo. Tudo que tu pega na tua mão, Mas tu vem não a consegue culpa, fazer. né? Começa a Aí vem culpa. a Por culpa. minha culpa, Só não é que tão isso não grande culpa. resolve nada, só que acaba te bloqueando aí, né? De tu ter um posicionamento na tua vida. Tu dizer, não, parou, isso eu não aceito para mim. Desse jeito eu não quero. E como é importante a gente ter o posicionamento, né? Ter um limite aí. Chegar e entender que um dia lá aconteceu que eu não consegui fazer, mas pegar a experiência daquilo que não deu certo, pegar o aprendizado, entender por que não deu naquele momento. Ah, porque eu era pequena. Hoje eu já sou grande. Hoje, se alguma coisa acontecer, eu vou saber dar conta daquele resultado, né? Então, em vez de ficar se autoculpando, se julgando, se comparando a outras pessoas, ah, fulano tá bem porque é rico, ah, porque tem um corpo bonito, ah, porque... Mas parar de se colocar na mão do outro também, né? Ver do potencial, da qualidade que eu tenho, e parar de ter medo de dizer não. Se posicionar realmente na vida e dizer não, assim desse jeito não vai dar. Assim eu sei fazer as coisas, eu mereço fazer, né? Então, TT, seja bem-vinda. Então, assim, ó, a gente, como é importante, né, a gente ter esse posicionamento aí da nossa vida, né? E entender e compreender da onde que está vindo esse medo. Hoje faz sentido eu não me posicionar. O medo, assim, de... Ah, eu tenho medo de perder o emprego. Se eu disser não para o meu chefe, ele vai me demitir. Poxa, mas eu estou tendo ali um relacionamento abusivo. Às vezes eu estou sendo assediada pelo meu chefe. Eu não vou dar um basta nisso? E aí, Ana Tem tudo Maria? isso. Não, é verdade. Quer dizer, existe dois tipos de perigo, né? O perigo iminente e aquele imaginário. Aquilo que está ali na sua frente pode acontecer, e aquele imaginário que você imagina que vai acontecer. E aquilo vai criando em você realmente uma expectativa de medo, e você vai ficando, ou você tem três alternativas, né, diante do perigo. Ou você fica inerte, né, você para, estaciona, você não consegue fazer mais nada, e o perigo está se aproximando cada vez mais, e você fica ali, né, com medo. Você pode também fugir do perigo, aí você toma uma posição e ó, cai fora, ou você enfrenta o perigo. E você vai enfrentar como? Você vai enfrentar tentando realmente resolver aquela situação, sabe? Se for algo, né, lá do seu subconsciente que está te atrapalhando realmente, deixando você inerte diante daquela situação, você não consegue crescer, você não consegue evoluir, você não consegue ficar em harmonia com você mesmo, você não consegue vibrar por nada. Então você para ele no tempo, né? Agora, se você quer reagir a isso, você não quer ficar parado desse jeito, você vai buscar realmente uma ajuda. Aí você vai procurar um terapeuta, né, uma hipnose, para você poder, né, sair daquela situação de medo eminente ou mesmo um medo imaginário, que muitas das vezes o medo é imaginário. Esses dias eu atendi um menino, um rapaz, aí fiz uma hipnose com ele, e aí ele lembrou que ele tinha muito medo de dormir e não estava conseguindo dormir direito. Aí eu fui perguntando por quê. Porque quando ele tinha 12 anos, a tia dele, que tinha um problema de deficiência, morreu dormindo. E aí, quando a avó foi ver, ela tinha falecido. Então, isso ficou na mente dele. Quando ele vai dormir, ele pensa sempre se ele vai morrer.
né? E ficou, então, esse medo nele, assim, quer dizer, um medo imaginário. Porque ele viveu aquela situação, ele presenciou, e todo mundo falando que ela morreu dormindo. Então, o que ficou no subconsciente dele? Se eu for dormir, eu vou morrer. Aí, quando eu ajudei, né, ele a fazer essa compreensão, pô, ele falou assim, ai, que libertação. Parece assim que ele tinha tirado assim, um peso, né, das costas, porque ele foi carregava com ele essa vida inteira. Ele não sabia por que na hora de dormir ele tinha sempre assim, um pavor, né, de dormir. Olha que coisa, menina. Eu hoje está com mais de 30 anos, desde os 12, que carrega, então, esse peso, né, dessa morte, né, desse perigo imaginário que estava lá na mente dele, que quando ele deitar, ele pode morrer. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa de reprogramar. Oi, Ana. Como o subconsciente às vezes é muito forte, às vezes a pessoa pode até tomar medicamento para dormir, sim, e mesmo assim ter dificuldade para dormir. Porque enquanto sim, não tem medicação, ela vai atuar. Mas enquanto não descobre a causa, o que está causando que essa pessoa não está dormindo, ela não consegue se reprogramar. Sim, ele estava tomando remédio fortíssimo, sabe, para dormir, né, há muito tempo, porque ele entrou numa depressão muito grande, não conseguia, né, dormir, não conseguia, sabe, então era tudo a poder de remédio. Ele tomava vários remédios, agora ele estava tomando um, que ele já estava conseguindo, né, se libertar bem. Agora, depois dessa reprogramação, eu falei, aí ele falou assim, agora eu vou parar. Eu falei assim, não, você vai no psiquiatra, que você te acompanha, para ver, né, para você fazer um acompanhamento com ele, porque nós não podemos dizer assim, para de tomar o remédio. Eu não sou psiquiatra. Mas aí ele vai te ajudar. Como ele já tirou os outros, né, que ele, por causa da depressão muito forte que ele tinha, ele estava tomando, acho, 5 tipos de remédios diferentes de antidepressivo para dormir. Então, agora, depois de 3 meses que a gente está fazendo, né, esse acompanhamento, o psiquiatra já tirou, só deixou ele tomar um só na hora de dormir. E agora ele já queria tirar esse. Ele disse, não quero mais tomar remédio. Falei, que bom. Mas aí você vai, conversa com ele, faz uma experiência, toma, aí ele vai dizer para você desmamar, né? Tomar, de repente, a metade, depois um pouquinho menos, até parar de vez, para fazer uma experiência, para ver se você vai conseguir realmente reagir. Mas eu acredito que sim. Porque ele já fez a reprogramação, ele já tirou aquela imagem negativa ali de morte que estava na mente dele. Então, por isso que é muito interessante, né? A gente procurar sempre uma ajuda, porque sozinho você pode até querer, mas você não consegue sozinho, porque é uma coisa que você nem sabe. Ele nem lembrava, ele nem sabia disso. Depois ele, puxa vida, mas foi por causa disso. Olha que coisa, né? Que nem uma outra vez que a pessoa tinha muito medo de água, né? Como a Ana falou aí, botou esse exemplo, né? E aí o cara tinha medo realmente, quando ele ia na praia ou na piscina, ele ficava só tomando banho lá no chuveiro, ele não entrava, porque tinha medo. Quando ele fez a reprogramação e descobriu de onde que veio isso, que quando ele tinha 3 aninhos, a irmã dele, 4 aninhos, a irmã dele, 2, eles brincando na piscina, ele escorregou e caiu dentro da piscina. Então, ele quase morreu. Claro que o pai foi correndo lá e socorreu ele, mas ele ficou com pavor de água. Aí agora, depois também da reprogramação, ele me disse que ele já foi, sabe, já tomou banho de piscina, no lago que tem lá perto. Quer dizer, como a pessoa se libertou, né? Então, é esse o caminho. Para quem está aí nos assistindo, que está com medo, né, de ter algum tipo de medo, seja o eminente, ou seja aquele lá imaginário, procure cada uma de nós aqui que a gente vai estar ajudando você a se libertar disso. Sim, para ver assim, né, gurias? Entrou aí minha comadre linda, maravilhosa, Angélica, entrou aí Franciele também, entrou outra Angélica ali que quer fazer hipnose. Então, assim, ó, a programação mental, né, lembrando que quando a gente consegue acessar o campo que está ali com aquele trauma que a gente não consegue lembrar e que a gente compreende aquilo que aconteceu, na hora já existe aí o desencantamento daquela tua... do que ele tem o trauma, né? Porque tu entra em contato, tu compreende o que aconteceu, então com isso já tu consegue se libertar daquilo que está te amarrando. Então por isso que hoje realmente a programação mental, né, é uma das técnicas mais eficazes dentro das terapias, não desmerecendo as outras terapias, eu trabalho com várias terapias também,
mas realmente a programação mental ela tem uma eficiência enorme aí, tanto, né, que o Freud começa os estudos dele com a hipnose, né? Começa as análises dele com a hipnose. Então, por esse motivo, aí a Ana, muito bem colocado, né? Todas nós aqui fazemos programações mentais e realmente tem algo aí que está aprisionando, que está amarrando, que não está deixando com que tu consiga ir para a vida, que está um medo muito forte aí, é entrar em contato, né, com esse momento da tua vida para descobrir da onde que está vindo tudo isso, para a gente poder aí modificar esse estado mental e fazer uma programação diferente. Graças a Deus, o nosso cérebro, mais uma vez eu repito, né, ele é elástico. Só que ele também nos puxa, muitas vezes, para o nosso conforto. Então, por isso que a gente tem que estar em constante aí, repetições, e com essas repetições, os sentimentos aí que eu não quero mais o que eu vivia antes, porque não estava funcionando. Eu quero agora, daqui para frente, ficar liberta disso tudo e ser diferente, né? Vou passar para a Ana, porque a gente cortou a Ana literalmente aí. A Ana Lúcia. Tá ótimo. Não, eu tinha deixado a voz. Vai, Ana. Eu só queria acrescentar uma coisa, que às vezes, diante de muitos medos, né, de muitas inseguranças, a gente fica lamentando, né? Só lamentando porque tem aquele medo. E a lamentação, ela reforça uma programação, né? E nós, da parapsicologia, eu acredito que da psicanálise também, a gente acredita muito nas programações mentais, né? Que nós somos programados e reprogramados, nós somos seres assim. Então, a compreensão que a Ana tanto colocou aí é que vai fazer, já foi muito bem explicado pela Ana, que vai fazer a pessoa se reprogramar. Então, em vez dela ficar lamentando, ela começa a compreender a situação, ou que aquele medo que ela tem, seja de água, seja de dirigir, seja de barata, seja lá o que for, de altura. Eu também tenho um pouco de medo de altura. Eu não sou muito chegada à altura, não. Ela vai se reprogramando aos poucos e ela vai se libertando desses medos. Agora, o problema é quando um medo atrapalha muito a sua vida. Sim. Por exemplo, a pessoa que tem medo de água, mas que aquilo ali faz com que ela não tome água. Dá um exemplo. Porque às vezes a pessoa não bebe muita água e ela não sabe por que que ela não bebe água. E aquilo ali começa a atrapalhar a saúde dos rins, a saúde da pele, a saúde do corpo. Então, a gente tem que observar isso também. Ah, eu tenho medo. Mas o seu medo está te atrapalhando em alguma coisa? Está te prejudicando você dar passos na sua vida? Então, isso é muito importante a gente estar vendo também. E como eu falei, não ficar lamentando, buscar ajuda. Se não consegue fazer sozinho, buscar ajuda terapêutica, ajuda de profissionais, para que você possa estar eliminando alguns medos. Por exemplo, meu medo de barata. Meu medo de barata não me atrapalha em crescer na vida. Mas, claro, que hoje eu não saio gritando mais, socorro, tem uma barata aqui. Na época que eu fazia isso, eu assustava as pessoas. E dependendo do local que você está, você não pode sair gritando, né? A gente vive no social. Então, tudo a gente tem que olhar para dentro da gente mesmo e ver até que ponto aquele medo vai estar te atrapalhando de crescer ou não na sua vida. É um olhar interno, né? É aquela reflexão de sempre que a gente sempre fala. E o Sistema Grisa sempre nos chama à compreensão. A gente olhar para dentro da gente, se compreender a si mesmo e compreender os outros também. Compreender os nossa mãe, nossos pais, nossos antepassados. Porque tudo que eles passaram para a gente foi com a intenção de nos proteger, de nos ajudar, né? Como a gente colocou no curso, que sempre fez o melhor que sabia e o que podia, né? Se não fez melhor, é porque não sabia e também não podia, né? Não tinha como fazer. Mas seja lá o medo plantado por crença ou por aquilo que você viveu, é bom você sempre ter esse olhar interno, né? Para seguir em frente e não deixar isso te atrapalhar na sua vida. Vou passar para as meninas aí. Lembrando, não tem a Angélica ali, ela disse, a Angélica, ela toma vários medicamentos, né? Então, pode fazer realmente uma terapia, vai te ajudar a diminuir, de repente, se você fizer a compreensão, você pode parar. O médico vai dizer para você diminuir até parar.
Porque depende muito da pessoa. O que acontece com a gente? A gente não acredita muito na nossa mente, na nossa capacidade mental. Então, a gente gasta dinheiro com psiquiatra, com neurologista todo dia, a gente gasta com dentista, a gente gasta com estética, a gente gasta com tudo, né? Mas a gente acha que gastar dinheiro para cuidar da mente, não é gastar, é investir em você. Quando você investe em você, na sua tem melhora todo o seu organismo. E a parapsicologia, ela é muito rápida, né? No sentido de ajudar a pessoa. Às vezes, né, tem outras terapias que a pessoa fica 1 ano, 2, 3 anos lá e às vezes não consegue fazer a compreensão. Mas na parapsicologia, às vezes com 3, 4, 5 sessões, a pessoa já sabe. Ela consegue captar de onde que vem aquilo, ela compreende. Às vezes não é nem necessário fazer uma hipnose. Como já aconteceu casos que eu atendi, que depois de 3 sessões a pessoa se libertou só com nossas conversas. Quando a gente foi conversando, foi explicando para ela, olhando lá a tabela familiar dela, e a gente foi fazendo análise, ela, poxa vida, mas é isso, é aqui, é aqui. Ela mesma foi descobrindo, né, da onde estava vindo o trauma que ela estava carregando com ela. E aí, depois de 3, ela falou assim, né, eu vou vir só daqui mais um tempo pra gente continuar. Mas ela se sentiu realmente assim, sabe, liberta. Então, a parapsicologia é uma ciência muito nova, mas é uma ciência muito eficaz e que ajuda, em pouco tempo, ajuda a pessoa a se libertar. E não é, gente, gastar dinheiro. Pelo contrário, é você investir em você. Porque se você investir em você, na sua mente, você vai diminuir o remédio, vai diminuir psiquiatra, que é caríssimo, né? Esse menino, por exemplo, que eu falei com vocês, ele ia praticamente toda semana no psiquiatra. Agora ele está indo uma vez por mês até ele parar com esses remédios que ele estava tomando. Quer dizer, só está tomando um até agora. Quanto que esse menino já economizou? Né? Gastando lá de cada consulta cara, cada remédio, que a gente sabe, esses remédios depressivos são caríssimos. Quanto que ele já melhorou financeiramente depois que ele começou a trabalhar a mente de uma forma assim, mais consciente e subconsciente. A gente ajudando ele a reprogramar a mente subconsciente. Então, isso é muito importante. Como as pessoas não sabem e acham que é um tratamento muito caro, aí ela não quer investir. Mas a parapsicologia não é um tratamento caro. Pelo contrário, é um tratamento assim, bem razoável, que tem a possibilidade de todas as pessoas fazerem. Porque o Grisa, quando criou esse sistema, ele criou para as pessoas mais simples. Para todos, claro, né? Mas isso é para atender principalmente as pessoas com menos dificuldade. Aliás, com mais dificuldade financeira. Então, vamos procurar, né, nos informar melhor, que vocês vão ver, pessoal, vocês estão nos assistindo, o quanto isso vai ser importante para a vida de vocês e para a vida de outras pessoas que vocês conhecem. Isso é importante a gente ter claro também, né? E lembrando, né, meninas, que o autoconhecimento, ele é libertador, né? É libertador em todos os sentidos. E a medicação em si, ela é necessária? É necessária. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa dessa medicação por um determinado ponto para poder organizar a mente, para poder até escutar melhor o que o terapeuta está dizendo. Mas tanto a medicação quanto a terapia, elas devem andar juntas. Por quê? Porque quando a gente faz a terapia, né, a gente vai tendo autoconhecimento, ou seja, a gente vai entrando em contato conosco mesmo, nos conhecendo, entendendo e compreendendo o porquê que eu estou agindo dessa forma, por que eu falo desse jeito, por que eu reajo às situações, o que acontece, que tipo de gatilho dispara. Exatamente. Então, justamente aí, o autoconhecimento, ele traz um autocontrole de si própria e que a gente aprende aí a gerenciar as emoções de uma forma mais eficaz, né? Justamente para que a gente consiga conviver, tanto no nosso lado pessoal, quanto no nosso lado profissional. Meninas, estamos aí nos encaminhando para o final da live. Eu quero aí agradecer a todas as pessoas que estão chegando agora, todos que ficaram conosco até o final dessa live. E também aí dizer que se achar o conteúdo relevante, compartilhem com muito mais pessoas que possa ajudar, né? E na minha vida, eu tenho um
curso gratuito ali, Minha Mente, Minha Vida, Meu Controle, é um curso gratuito. Também na minha bio eu tenho aí curso de analista DISC, constelação sistêmica, e tenho também ali um curso, os 12 passos para você co-criar a sua vida. Então, eu já agradeço aí, né, a todos vocês, também faço mentorias, trabalho com várias terapias, programações mentais também, e vou passar a bola aí para as meninas, né, se despedirem, dar o contato delas, como as pessoas acham elas, então, para utilizar também dos serviços delas. Se quiserem seguir elas aqui, eu peço já que sigam a Ana Maria e a Ana Lúcia, é aqui nessa flechinha que está o Instagram delas também, né? E sim, vai ficar gravada sim, TT. E ali também está o meu contato também na bio, ali como faz, então, para entrar em contato e fazer as terapias, está tudo ali na minha bio, dentro do meu Linktree. E passa aí a bola agora para a Ana Maria, depois para a Ana Lúcia também darem os contatos dela aí para quem se interessar e quiser também continuar esse processo terapêutico. Que bom. Eu quero aproveitar para agradecer, né, a Franice, essa oportunidade, agradecer a cada um de vocês, gratidão. Quero convidar vocês a participarem também de uma jornada que a gente vai fazer no próximo sábado, que vai ser gratuito, né, com 4 profissionais. Outras, não só essas duas ali, que são muito boas, mas vai ser com a Dita, com a Eliana Luz e com a Rose Soares e eu. E vai ser pelo Meet, que a gente vai estar colocando depois, né, lá no Instagram. Mas quem quiser precisa de fazer a inscrição, tá? A gente vai estar colocando no lugar certo, lá onde que vai ter o momento para fazer a inscrição, na terça-feira. A gente vai estar fazendo uma live também, fazendo esse convite, né? Para poder estar participando. E o meu contato pelo meu WhatsApp é 24 99947 7669. Vai ficar gravado lá no Instagram da Franice, vocês podem estar procurando lá. Gente, muito obrigada, que muita paz, muita força e coragem para cada um de nós ter a coragem de nos libertar cada vez mais dos traumas e dos medos que nos impedem de ser felizes, né? É isso que nós queremos para cada um de vocês. Um beijo. Ana Lúcia, deixa teu contato aí. Só as minhas considerações finais, lembrando que a Angélica escreveu aí que ela não conhecia parapsicologia, tá, Angélica? Então, hoje você foi apresentado. A Edna entrou, a Araceli também entrou agora nesse finalzinho. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Vai ficar gravado, a Edilane, a Vanderleia, tá? A Dita. Eu acho que só. Não sei se eu vi mais gente aqui que tem entrado. E só a última mensagem para vocês, que o medo, o oposto do medo é a fé. Então, o que a gente tem que buscar desenvolver dentro da gente? A Eliana Luz, seja bem-vinda, Eliana. Eliana Luz. O que é a fé? Não é a fé do religioso que eu estou falando, não. Eu estou falando daquela convicção mental. O que é a fé? É a certeza daquilo que a gente não vê. Então, quando a gente tem uma fé firme, a gente tem menos medo diante do desconhecido, diante de tudo. Tá? Então, vamos buscar desenvolver dentro da gente essa fé, essa convicção mental. Falou, boa noite para vocês. A live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada aqui no meu Instagram, podem acessar. Embaixo da live eu vou deixar o contato das meninas também, para vocês também seguirem elas lá no Instagram delas também. E um beijo aí no coração de todo mundo. Obrigada pela confiança mais uma vez e até domingo que vem. Tchau, gente! A Eliana tá mandando um monte de coraçãozinho. Obrigada! Que belo!